Pessoal, boa noite. Boa noite a todos, a todas aí que estão nos ouvindo nessa noite de sexta-feira, em que nós mais uma vez iremos abordar um tema do Evangelho segundo o Espiritismo para nosso estudo, para nossa reflexão, a fim de que possamos crescer um pouquinho mais, observar mais o que nós somos, né? Quem nós somos, qual o nosso objetivo real aqui na vida, o porquê nós estamos aqui na Terra. Enfim, a doutrina espírita é riquíssima de conhecimentos e fornece a todos nós as respostas para os nossos questionamentos, para as nossas angústias, para os nossos problemas, nos mostrando a realidade espiritual, o ser espiritual que nós somos e o que devemos fazer para alcançar a felicidade. Como é do nosso costume, a gente sempre pede para você deixar aí perto do celular, do tablet, do computador, um copo com água, já que durante essa palestra eu tenho certeza que os próprios benfeitores espirituais aí da sua casa irão fazer aquela energização dessa água, aquela fluidificação, e depois isso daí vai se reverter em bênçãos para você e para toda a sua família. Bom, hoje, capítulo de número 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Um trecho do Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Que não se perturbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E após ter ido e vos preparado o lugar, eu voltarei. E vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, vós estejais também. O Evangelho de João, ele é diferente dos outros 3 evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas, porque é um evangelho um pouco mais místico. É um evangelho que aborda temas que nós devemos ter realmente os olhos para ver, o coração adequado para poder sentir, já que ele, sem sombra nenhuma de dúvida, nos traz lições a respeito de temas fantásticos que Jesus fez questão de nos passar e que nos serve e nos servirão hoje e para todo sempre. Aqui ele fala a questão da perturbação do coração. Em que contexto será que Jesus colocou isso daqui? De onde será que veio o motivo para essa lição? Isso daqui aconteceu quando Jesus estava reunido com os seus discípulos pela última vez. Foi justamente antes dele ser denunciado, preso, açoitado, crucificado e morto. E ele, no alto da sua sabedoria, já sabia que isso ia acontecer. Espírito de vastíssima experiência, de grande sabedoria, obviamente ele sabia que a sua ação aqui na terra ia redundar no seu sacrifício, na sua morte física. E já sabendo disso, e talvez preocupado em alertar os seus discípulos sobre o seu estado interior, o estado interior dos discípulos, nos dá essa lição. Antes que ele fosse preso e morto, ele já alertava os seus companheiros ali, que eles não tivessem o coração deles perturbado, que eles não se preocupassem, que eles não se desestabilizassem. Essa é a perturbação do coração. E ele justifica, por que será que os discípulos não tinham que ter o coração perturbado? Ele justifica falando das inúmeras moradas na casa de Deus, na casa do Pai. A casa do Pai é o universo. E quando Jesus fala das inúmeras moradas, ele está falando de 2 coisas que são diferentes, porém se completam. Ele estava falando aqui, e essa é uma primeira interpretação da questão das inúmeras moradas,
ele fala aqui das inúmeras esferas espirituais, dos inúmeros mundos espirituais existentes nesse universo. E, obviamente, o próprio planeta Terra tem as suas esferas espirituais, os seus planos espirituais. Para que a gente tenha uma ideia mais ou menos aproximada, é interessante que nós peguemos aquela imagem da cebola. Que se você pegar uma cebola e cortar ao meio e olhar assim, você vai perceber que o miolinho da cebola, ele é circundado por inúmeras faixas, por inúmeras camadas. Fazendo uma comparação aqui, um pouco grosseira, é como se aquele miolinho fosse o nosso planeta Terra. E aquelas inúmeras camadas ao redor, as inúmeras faixas espirituais que rodeiam o nosso planeta. Aquelas mais próximas ao miolinho são aquelas faixas espirituais mais grosseiras, enquanto que aquelas mais afastadas são aquelas mais sublimes, mais elevadas, mais espiritualizadas. Jesus estava aqui falando para os seus discípulos o seguinte: não fiquem preocupados, somente o meu corpo vai morrer. No entanto, eu irei permanecer vivo, numa das inúmeras faixas espirituais existentes por aí, vos preparando o lugar. Porque ele sabia, Jesus sabia, que os seus discípulos, no futuro, iriam desencarnar também. E iriam se situar numa dessas inúmeras faixas espirituais. E que ele, Jesus, iria preparar um bom lugar para eles, obviamente, se eles se saíssem, como todos saíram muito bem nas suas trajetórias após o desencarne do Mestre de Nazaré. Pessoal, essa é uma primeira interpretação, aliás, das inúmeras moradas da casa do Pai. Poderíamos nos distender nisso aí, nos alongar em mais inúmeras considerações. Poderíamos falar, por exemplo, que a questão espiritual do indivíduo reflete o local para onde ele vai ser conduzido após o seu desencarne. Que aqueles indivíduos mais materializados, envolvidos com as coisas negativas da matéria, os viciados, enfim, todos aqueles avessos à espiritualidade, ao desencarnarem, serão colocados em faixas espirituais difíceis, tenebrosas, complicadas. Conviverão com seres embrutecidos, enquanto que aqueles que se identificam com a espiritualidade, por questão de afinidade vibratória, serão colocados em faixas espirituais mais elevadas, em ambientes de luz, de paz, de eterna harmonia. Mas isso é um assunto, talvez, para uma próxima palestra. Hoje, nós não vamos falar dessa primeira interpretação das muitas moradas, não. Vamos falar da segunda interpretação. Jesus aqui também poderia estar falando, e eu creio que esse também era o pensamento dele. Ele estava falando dos inúmeros mundos, dos inúmeros planetas que são habitados nesse universo. É óbvio que naquela época ele não podia falar de modo muito claro aos seus discípulos. Eles ainda eram limitados, e muito limitados nos conhecimentos. Portanto, ele tinha que falar em termos simbólicos. Ele tinha que falar de uma maneira tal que eles pudessem, no futuro, compreender melhor. E aí, ele falava nesses termos, das muitas moradas. Mas ele não explicava de modo muito nítido, de modo muito detalhado. Havia necessidade dos séculos para aprimorarem os conhecimentos daquelas pessoas. E reencarnações futuras, elas estariam preparadas a receber o ensino nítido, a interpretação correta daquelas palavras ditas há 2 milênios. Hoje, a doutrina espírita fala de modo categórico, e podemos até afirmar, o espiritismo talvez tenha sido a primeira religião a abordar de modo categórico acerca da existência de vida em outros planetas. Coisa que nas outras religiões, as mais tradicionais, fosse algo talvez inconcebível para aquela época, a doutrina já afirmava com todas as letras que os planetas existentes no universo, não só a nossa Terra, eram aptos a receber vida inteligente. E isso é uma coisa, nos dias de hoje, óbvia e lógica. A NASA, de algumas décadas para cá, vem aprimorando os seus recursos no intuito de descobrir vida inteligente em algum planeta.
Não é à toa que ela lança satélites, missões não tripuladas. Não é à toa que ela aperfeiçoa telescópios, radiotelescópios, porque ela sabe, pelo menos na teoria, da existência de vida em outros mundos. Porque não seria lógica a ideia de que um universo infinito e vasto concentrasse vida inteligente só num grãozinho de areia insignificante como é o nosso planeta. Só para termos uma ideia de tamanho, estima-se hoje que o número de galáxias no nosso universo gira mais ou menos em torno de 2 trilhões. Trilhões de galáxias. Só no nosso universo observável temos mais ou menos 100 bilhões de galáxias. Numa delas está a nossa Terra, a nossa morada atual, que está presente na Via Láctea. Somente a Via Láctea, que é uma galáxia, tem entre 100 bilhões e 400 bilhões de sóis, de estrelas. Para a gente pegar os números mais baixos aqui, se você multiplicar 100 bilhões de galáxias por 100 bilhões de estrelas, dá um número que é o número 1 seguido por 22 zeros. Seria a quantidade de estrelas presentes só no universo observável. É um número que eu não consigo pronunciar. É o número 1 seguido por 22 zeros. Agora, fazendo um cálculo bem por baixo mesmo, imagine que somente 1% dessas estrelas tenham planetas. Ainda assim, seria o número 1 seguido por 20 zeros. Mas sendo mais pessimista ainda, imagine que dessas estrelas que contêm planetas, somente 1% tenha planetas nas mesmas condições de vida presentes na Terra. Ainda assim seria o número 1 seguido por 18 zeros. Nos cálculos mais pessimistas, essa seria a quantidade de planetas contendo as mesmas condições de vida do nosso planeta Terra. Então é óbvio que a vida inteligente não está concentrada somente aqui. Seria menosprezar a sabedoria divina. Quer dizer que ele cria um universo como esse, vastíssimo, complexo, e coloca a vida só nesse grãozinho de areia, minúsculo, que é o nosso planeta? Cadê a lógica disso? É mais ou menos como se construíssem uma cidade gigantesca, do tamanho de São Paulo, com viadutos, com pontes, com ruas, com avenidas largas, com prédios, hospitais, casas, campos de futebol, e fossem colocar somente uma família para habitar essa cidade, numa casinha pequena do subúrbio dessa grande cidade. Cadê a lógica? Cadê o bom senso? Obviamente não existiria bom senso. E o universo, convenhamos, é muito mais vasto e muito mais complexo do que uma simples cidade. Os espíritos da codificação reservaram talvez esse capítulo de número 3 do Evangelho segundo o Espiritismo para se alongarem um pouco mais nessa temática. E Kardec fez nesse capítulo 3 um breve resumo daquilo que eles nos falaram. Eles nos falam, por exemplo, a seguinte coisa, que as condições de vida nos diferentes mundos guardam relação com os habitantes desses planetas. Então existem planetas que são inferiores à Terra, existem aqueles que estão do mesmo nível evolutivo do nosso planeta, e existem aqueles mundos que são superiores ao planeta Terra. E mais, eles falam, os benfeitores espirituais, que a progressão, a evolução da humanidade nesses planetas guarda relação com a evolução do próprio planeta. Então, à medida que a humanidade vai evoluindo, o planeta evolui geologicamente, evolui na sua flora, evolui na sua fauna. Fala que à medida que essa humanidade vai aumentando o seu padrão de espiritualidade, automaticamente diminui a sua atração e os seus vínculos com a matéria.
E que esses indivíduos que estão vinculados a um planeta não estão vinculados a eles eternamente. Ou seja, você não tem que passar todas as fases da tua evolução espiritual, desde o nível primitivo até o nível evoluído, de perfeição, num único planeta. A partir do momento em que você souber praticar todas as lições que aquele planeta pode te dar, você automaticamente passa a reencarnar em outro mais evoluído, em outro mais adiantado. Em um outro planeta que vai oferecer condições de aprendizado que você não tem no planeta que você estava. É mais ou menos a mesma coisa de você se encontrar numa escola que tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e por aí vai. Anos, séries. Você está na primeira série. Aí você, naquele ano, aprendeu todas as lições que os professores te ensinaram. Passou em todas as provas. Você precisa voltar na primeira série? Claro que não. Você vai para a segunda. Que ali você vai ter lições adequadas ao seu nível de agora. E assim sucessivamente. Mas aqueles que não aprendem as lições, eles repetem de ano. Então, há aqueles indivíduos que não aproveitam as oportunidades e que repetem o seu curso uma infinidade de vezes no mesmo planeta, repetindo as mesmas lições que ele já deveria ter aprendido. Uma outra coisa que os benfeitores espirituais nos falam também é que um planeta não está fadado a ser eternamente de um mesmo nível. A nossa própria Terra, por exemplo, ela se encontra no segundo nível. É um planeta de provas e expiações. Porém, ela já esteve no primeiro. Já foi um planeta primitivo. Hoje está no segundo grau. E está passando por um período de transição com o objetivo de alcançar o terceiro nível, o terceiro degrau, que é o mundo de regeneração. Dando continuidade aqui, os benfeitores, os sábios da codificação de Kardec, nos deram uma classificação dos mundos. Kardec, intuído por eles, aliás, nos coloca a existência dos mundos primitivos, dos mundos de provas e expiações, nos fala dos mundos de regeneração, dos mundos felizes ou ditosos, e dos mundos celestes ou divinos. Então, a grosso modo, com o objetivo de entendermos mais ou menos como que as coisas funcionam no universo, Kardec classificou os diversos planetas dessa forma. O que é um mundo primitivo? Todos nós conhecemos o que é um mundo primitivo. Basta nós lembrarmos aquilo que nós já estudamos a respeito dos homens das cavernas, dos seres que habitavam aqui o nosso planetinha Terra há milhares e alguns até há milhões de anos. Os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações da alma. Quando a alma sai do nível animal e ganha a condição humana, eles reencarnam primeiramente nos mundos primitivos. Os seres humanos que aí habitam não têm nenhuma beleza. A existência é toda material. O nível moral é quase nulo. Não há noções nenhuma de justiça. A força bruta é a lei. Os instintos são soberanos. Eles vivem a sua existência com o único objetivo de se alimentarem, de se procriarem e de se protegerem dos animais selvagens e das agressões da natureza. Só. Dizem até os estudiosos que um homem das cavernas raramente passava aí dos 20 anos de idade, por conta da grosseria do seu envoltório físico e das condições de vida em que ele vivia. Porém, são seres que detêm ainda em si uma vaga intuição de Deus. E é justamente essa intuição que lhes basta e que vai lhes impulsionando a sua ascensão espiritual. Aqui, na nossa terra, ainda existem vestígios de povos semi-civilizados e até primitivos. Algumas tribos mais afastadas, da própria África, da própria Austrália, que vivem em condições de vida bastante primitivas, os próprios indígenas
seres semi-civilizados, são resquícios desse mundo primitivo. Mas ainda, entre os selvagens e os indígenas, você percebe gradativamente um aperfeiçoamento, um aprimoramento, podendo chegar até mesmo ao nível intelectual das raças mais adiantadas, dos povos mais esclarecidos do planeta. Esses são os povos primitivos. O segundo nível aqui são os mundos de prova e de regeneração. Parabéns, é nesse mundo que você se encontra. No mundo em que a humanidade que aí habita já avançou intelectualmente. Ela já apresenta algumas qualidades inatas, ou seja, já viveu muito antes, já reencarnou muito em outros corpos, já cresceu. Não é aquele indivíduo tosco, embrutecido, ele raciocina, ele pensa, ele já desenvolveu os sentimentos, porém, ele ainda está fortemente apegado à matéria. Os instintos aí ainda são muito fortes, a propensão ao erro, ao mal, ainda tem a força. E aí a gente percebe nesses mundos uma prevalência do mal sobre o bem. E Kardec nos fala uma coisa interessantíssima, que os habitantes de um mundo de provas e expiações, aqueles mais esclarecidos, aqueles que têm a razão mais adiantada, todos eles foram seres banidos de outros planetas, onde eram obstinados na prática do mal, obstinados na prática do erro, indivíduos que erravam de maneira contumaz, e foram expulsos, banidos desses planetas, e vieram para os mundos de prova e expiação. No universo só tem a Terra? Claro que não. Com certeza existem milhões de planetas que estão no mesmo nível da Terra e que são destinados à expiação dessas almas, às provas dessas almas. Aí, inclusive, elas têm dois objetivos. Elas reencarnam num ambiente mais grosseiro, num mundo onde o mal prepondera, com dois objetivos. O primeiro é justamente ao contato com os maus, com a agressão do meio, desenvolver as qualidades do coração, que é o que lhes falta. O intelecto até é bem desenvolvido, o problema é desenvolver aqui, é desenvolver o coração, os sentimentos nobres. E o segundo objetivo é ser um propulsor ao avanço das raças primitivas. E é o que acontece no nosso planeta. Há muitos milhares de anos, nós recebemos um contingente de milhões e milhões de almas provenientes de outros orbes, de outros mundos. Vieram banidos para cá, com o objetivo de fazerem alavancar o crescimento espiritual dos habitantes primitivos aqui do planeta, ao mesmo tempo em que eles avançavam espiritualmente. Os mundos de prova e expiação são mundos de exílio aos rebeldes às leis de Deus. E isso explica por que o nosso planeta é cheio de maldade, cheio de paixões grosseiras, cheio de individualismo. Porque é como se ele fosse de uma cidade, é como se ele fosse o hospital, é como se ele fosse o presídio, é como se ele fosse um bairro sem as mínimas condições sanitárias. Vamos pegar esse exemplo que o próprio Kardec nos dá. Pensamos que a humanidade toda se encontra na Terra. Mentira. A humanidade nada mais é do que uma somatória de todas as humanidades presentes em todos os globos do universo. Aqui na Terra, nós temos uma pequenina fração da humanidade. Então imaginemos, comparemos o universo com uma imensa cidade de novo, habitada. Imaginemos que a Terra, o nosso planeta, corresponda àqueles bairros de condições insalubres, corresponda a um presídio, corresponda a um hospital. E aí nós vamos ter a explicação do porquê que o nosso planeta é tão enrolado assim. Porque existe tanta maldade, tanta complicação, tantas paixões grosseiras, tanto egoísmo, tanta coisa ruim. Porque você não vai mandar para um hospital gente sadia, vai para o hospital quem está doente. E nós, espiritualmente falando, estamos doentes.
Não se manda para um presídio um sujeito bom, honesto, trabalhador. Não, mas aqueles que erraram, que transgrediram as leis. Então, sob essa ótica, nosso planeta é tudo isso. Mas a partir do momento que o indivíduo se cura, ele sai do hospital. A partir do momento que o indivíduo cumpre pena, ele sai do presídio. A partir do momento em que as condições daquele bairro empobrecido começam a melhorar, as condições sanitárias, as pessoas de lá começam a ficar mais saudáveis. E é o que está acontecendo atualmente com o nosso planeta. Ele está passando por um processo de transição tal para chegar num nível de regeneração. Então existem milhões de planetas inferiores à Terra, que estão nesse exato momento no nível primitivo. Existem milhões de planetas que estão no mesmo nível da Terra, provas e expiações, e milhões que estão no grau que nós iremos alcançar, que é o nível de regeneração. O planeta de regeneração, quais as características dele? Ele representa uma transição entre os mundos de prova e expiação e os mundos felizes. Nesses mundos, Kardec nos conta que há calma e repouso. A alma termina por se depurar. É como se fosse a calmaria depois da tempestade. É como se fosse a convalescença depois da doença. Os habitantes de um mundo de regeneração ainda não são perfeitos, estão longe da perfeição. Mas eles ainda não estão sujeitos à matéria. Ainda existem as paixões, ainda existem os desejos, as sensações, o que não existe é aquele apego intenso à matéria. Embora sujeitos a ela, não existe esse apego intenso à matéria. Existe ali, se muito, traços pequenos do orgulho, da vaidade, do egoísmo, se é que existem. Uma perfeita justiça rege as relações sociais. Num planeta como esse, não existe a verdadeira felicidade ainda, mas é como se fosse a aurora da felicidade, o início dela. Esses habitantes ainda são falíveis. E se eles não avançarem, se eles permanecerem estanques, parados no seu progresso espiritual, eles vão ser banidos novamente para mundos de provas e expiações. Então, todos nós espíritas que hoje almejamos fazer parte de um planeta de regeneração, é bom que abramos os nossos olhos. Porque talvez cheguemos até o nível da regeneração, mas se não avançarmos, voltaremos para o mundo de provas e expiações. Um mundo onde as dificuldades serão tão grandes quanto essas que nós estamos vivendo aqui. Esse é o terceiro nível. É para esse nível que o planeta Terra vai chegar. Existem 4 tipos de mundo, os chamados mundos felizes. Neles, o bem sobrepuja o mal definitivamente. Então, enquanto no mundo de provas e expiações, você observa uma preponderância do mal sobre o bem, nos mundos felizes é o oposto. O bem vence, sobrepuja o mal definitivamente. As condições de vida material e moral de um mundo como esses, nós temos simplesmente esparsas notícias que daqui a pouco nós vamos nos referir. São condições muito diferentes da vida aqui na Terra. Os corpos físicos dos habitantes desse mundo são muito pouco grosseiros. Só para termos uma ideia, na Revista Espírita, de abril de 1858, Kardec conversa, via mediunidade, com um espírito habitante do planeta Júpiter. E dentre inúmeras outras coisas, ele fala que o corpo físico dos habitantes de Júpiter é tão diáfano que dá para entrever o espírito através do corpo físico deles. Ele faz até uma comparação. Imagina você pegar uma estátua e você jogar um véu semi-transparente cobrindo aquela estátua. Aquele véu semi-transparente é como se fosse o corpo físico dos habitantes de Júpiter.
enquanto que a estátua, o espírito. Olha só o grau, olha o nível. Então eles têm lá nesse planeta um corpo físico que é menos grosseiro que o nosso corpo espiritual. Um corpo físico como esse, você não tem as necessidades materiais mais. Provavelmente um indivíduo que vive num mundo desse só se alimenta com os princípios atmosféricos. Doenças, negativo. Deteriorações da matéria, de modo algum. Vida longa e harmônica. Em Júpiter, a vida média gira em torno de 500 a 600 anos. Se você reencarnar em Júpiter, você vive 5 séculos lá. 6 séculos. Enquanto que aqui, malemar, o sujeito atinge os seus 90 anos, né? E com o corpo em dificuldades. Porque o nosso corpo ainda é muito grosseiro. Um corpo físico como esse, leve, diáfano, a locomoção é rápida. Eles não ficam pesadões como nós aqui, andando no solo, nos arrastando penosamente. Eles planam sobre o solo. Alçam voos graciosos na atmosfera. A infância num mundo como esse é muito curta ou quase nula e a comunicação pelo pensamento é livre. Não há guerras. Os povos se respeitam. O ser humano ele não procura se sobrepor ao outro, mas sim a si próprio. O que eles mais buscam é o aprimoramento, não econômico, não, o aprimoramento da inteligência e o aprimoramento dos sentimentos. Esse é um mundo feliz, mundo esse que sabe-se lá quando nós iremos reencarnar numa condição como essa, e mais ainda, a quinta categoria, que para nós, agora, mal dá para vislumbrar, os mundos celestes, que são destinados aos espíritos completamente depurados, aqueles que já atingiram a perfeição. 5 categorias. Nós estamos na segunda, em vias de ir para a terceira. Por isso que o nosso mundo passa atualmente por um processo de convulsão. Porque todos aqueles elementos que não se adequarem à nova ordem de ideias, nova ordem antiga, né? Porque Jesus já nos falava das condições que deveríamos ter a fim de permanecermos aqui. Os mansos herdarão a terra. Os bons aqui ficarão. Já aqueles não identificados com essa ordem de ideias serão daqui banidos para mundos inferiores. Pegando algumas informações, aqui, nós temos alguns dados das condições de vida de alguns planetas próximos aqui da Terra. Um deles, talvez dos mais estudados em termos espirituais, seja Marte. Então nós temos aí 3 livros, 3 obras interessantíssimas que abordam aspectos da vida da humanidade que habita o planeta Marte. Nós temos Cartas de uma Morta, da autoria do Espírito Maria João de Deus, psicografia do nosso querido Chico. Nós temos o livro Novas Mensagens, do Irmão X, psicografia do Chico. E nós temos o livro A Vida no Planeta Marte, de Ramatiz. O que esse pessoal fala? Como é que é a humanidade em Marte? Materialmente, superior 500 anos à nossa humanidade. Espiritualmente, 1000. Eles descrevem que a atmosfera de Marte é extremamente leve se comparada à nossa. Dá uma sensação de leveza que nós não temos aqui na Terra. Eles abordam que a vegetação desse planeta é uma vegetação cujas ramarias, cujas folhas têm uma tonalidade levemente avermelhada. Embora as flores sejam multicoloridas, sempre lançando fantásticos cheiros na atmosfera. Perceberam, esses indivíduos que lá foram, a existência de grandes massas de nuvens azuladas.
Nuvens essas que foram feitas, construídas por inúmeros aparelhos com o objetivo de fazerem chuva nas regiões mais afastadas dos canais desse planeta. Existem oceanos, porém a água lá é muito mais leve do que a nossa água aqui. E os oceanos também são mais rasos, porque boa parte da água se infiltrou na rocha, se combinando com os elementos de lá. As cidades são muito análogas às cidades aqui da Terra. São construções muito parecidas, com casas, com edifícios, com vastas avenidas, com parques, e a vida lá é predominantemente aérea, com inúmeras máquinas voadoras planando harmonicamente pelos céus de Marte. Fisicamente falando, os habitantes são parecidos conosco, com algumas diferenças. E uma das diferenças que mais chamou a atenção desses indivíduos aqui, que estão passando para nós essas ideias, é a existência de ligeiras protuberâncias na parte das costas desses indivíduos, que dão aos cidadãos de Marte a capacidade prodigiosa de se deslizarem no solo e até mesmo alçarem curtos voos. É uma humanidade que evoluiu mais rapidamente do que a nossa. Uma humanidade que não teve tanto contato com as guerras, com os flagelos, com as convulsões sociais, coisas bastante características do nosso mundo. Um detalhe interessante: eles se sentem incomodados com as vibrações provenientes do planeta Terra. Nas redondezas, o planeta que se encontra no nível mais inferior e que mais perturba a harmonia dos demais é justamente, que vergonha, o nosso. E ele se reúne em templos fantásticos, onde todas as religiões se congregam com o objetivo de lançarem estudos a respeito do nosso planeta, do universo como um todo, e de fazerem profundas exortações a Deus, pedindo paz e harmonia para nós. Falando tudo isso, alguém pode estar pensando, esse sujeito está maluco, porque missões não tripuladas já foram enviadas a Marte. A primeira foi em 1997, a Mars Pathfinder. Até mesmo um robozinho lá andou pelo solo. Além dessa, umas 2 ou 3 outras missões não tripuladas pousaram no solo marciano. E quais foram as filmagens e as imagens que eles mandaram para a gente? De cidades, de vegetação? Não, nada disso. Terra vermelha, pedras vermelhas, montanhas vermelhas. E quando a gente vê isso daí e tenta relacionar com isso que os bons espíritos nos passaram, a gente fica em dúvida, né? Poxa, quem está com a razão? Os dois estão com a razão. Pois lá, a humanidade é menos material que a nossa. Então, possivelmente, se nós fôssemos agora pisar o solo marciano, nós não iríamos enxergar essas cidades, essas habitações, essa vegetação, essa natureza, os habitantes, nada disso. Pois eu não falei que em Júpiter, o corpo físico deles é mais diáfano que o nosso corpo espiritual? Se nós chegarmos em Júpiter agora, você não vai ver nada disso. Você vai ver natureza em convulsão. Você não vai ver cidades, natureza harmônica, nem habitantes. A Maria João de Deus, privilegiada ela, além de ir a Marte, foi em uma viagem a Saturno. É interessante como que ela fazia essas viagens, sempre acompanhada de um mentor espiritual. Bastava eles pensarem fortemente no lugar que, ao cabo de alguns poucos segundos, lá eles se encontravam. Com Marte foi assim. Enquanto que uma nave partindo da Terra para chegar a Marte demora 360 dias, lá, através desse método aqui, só do simples pensar, alguns poucos segundos. E o que ela fala da superfície de Saturno? O chão, grandes massas brancas análogas ao gelo. O nosso Sol, visto de lá, Saturno é mais afastado do Sol do que a Terra. É uma pequena bola com leves tons azulados. A atmosfera
nos traz uma sensação de paz e frescor, segundo aquilo que ela nos conta aqui. As folhas e as ramagens levemente azuladas, e as flores mudam de cor constantemente, lançando perfumes indescritíveis na atmosfera. Os mares de Saturno são rosa, e as construções feitas de um material que ela não conseguiu definir, e é algo semelhante às nossas torres, aos nossos prédios mais pontiagudos aqui da Terra. E o mais interessante ali que ela descreve da natureza é quando o sol se põe no horizonte e quando se pensa que vai ficar escuro, automaticamente os anéis que estão circundando o planeta se acendem, refletindo a luz do sol. E as inúmeras luas presentes também, que são as dezenas, elas também refletem e conservam o calor solar. O espetáculo, segundo consta aqui Maria João de Deus, é inebriante, indescritível. E os habitantes? Segundo ela, os habitantes, fisicamente falando, são terrivelmente feios, com membranas à guisa de asas, com as quais eles lançam voos graciosos. Se nós nos deparássemos, talvez, com um habitante de Saturno, iríamos fugir correndo. Verdadeiros monstrengos. Nada que nos espante muito, pessoal. Porque no nosso próprio planeta aqui, se você for verificar, olha só como que a nossa fauna é diferente. Dá para você comparar o grilo com o caranguejo? São bem diferentes. O salmão com o urso são bem diferentes. A girafa com a capivara são bem diferentes. A barata com uma baleia são muito diferentes. Então, se Deus teve criatividade para fazer uma flora, uma fauna tão diversificada aqui no nosso planeta, quão mais criatividade Ele vai ter para as formas físicas dos habitantes dos outros mundos. É que são feios para nós. E obviamente, para eles, nós somos muito feios. Mas são seres extraordinariamente evoluídos. Trabalho lá só o mínimo possível. Porque a tecnologia criou formas em que eles não têm tanta necessidade assim dos trabalhos mais pesados. Boa parte do tempo deles é aproveitada nos estudos superiores, no conhecimento. E eles têm conhecimentos vastíssimos a respeito da mecânica, da luz, da atmosfera, da eletricidade. Mediunidade lá é generalizada. Eles interagem com os habitantes de outras esferas facilmente. Maria João de Deus descreve, inclusive, que ela viu no céu inúmeras coisas parecidas com nuvens. E o seu mentor fala que não eram nuvens, eram imensos aparelhos produzidos pela tecnologia dos habitantes de Saturno. E naqueles imensos aparelhos, os habitantes de lá iam fazer os seus inúmeros estudos. Lembrando que ainda ali existe a instituição família. A nossa querida Maria João de Deus não se limitou ao nosso sistema solar. Numa viagem, ela foi fora do nosso sistema solar, visitar um planeta que orbita 3 sóis. Um de coloração rosada, outro esverdeado e outro alaranjado. Então ela fala até o seguinte: quando ela chegou e pousou na superfície daquele planeta, cujo solo é de um material que ela não conseguiu descrever, ela olhou para o céu e viu uma estrela, um sol de cor rosa, quase rubi. Um pouco mais longe, um outro de coloração esverdeada. E quando esse rosa estava no horizonte se pondo, automaticamente surgiu do outro lado um outro de coloração alaranjada. Nesse planeta não existe noite, não existe escuridão, não existe trevas. Os habitantes de lá extremamente evoluídos. As casas deles possuíam longuíssimas antenas, semelhantes a agulhas, com as quais eles captavam as energias e as luzes provenientes de outros sóis, de outras estrelas. Os habitantes desse planeta conseguiram, inclusive, enxergar
a Maria João de Deus, o seu mentor, dialogar com eles, conversar com eles. Então, é interessante? Esse livro, Cartas de uma Morta, foi psicografado, se eu não me engano, em 1938. Até aí não se falava na existência de planetas fora do Sistema Solar. O primeiro planeta descoberto fora do Sistema Solar foi em 1995. E por curiosidade, em 2016, só há 4 anos atrás, a NASA descobriu um planeta que orbita 3 estrelas, 3 sóis. Para maiores informações, leiam esses livros que eu citei para vocês. Leiam também a Revista Espírita de abril e de agosto de 1858, com descrições detalhadas dos habitantes e das construções de Júpiter. Quando nós lemos tais coisas e comparamos com o nosso planeta, um sentimento talvez de pesar e angústia se assoma no nosso ser. No entanto, é necessário que nós saibamos que nada acontece fora da justiça divina. E que se estamos aqui, estamos por algum motivo. E que depende das nossas forças, da nossa força de vontade, do nosso desejo melhorar. Melhorar no nossa inteligência, na nossa cabeça. Melhorar no nosso sentimento, no nosso coração. A fim de que, quem saiba, um dia possamos habitar um planeta de regeneração. Ou talvez habitar em curto espaço de tempo um planeta feliz. As descrições que os nossos mentores nos dão servem para nos estimular o crescimento espiritual, nos dando noções de que a felicidade existe e ela é palpável. E ela está ao nosso alcance, porque Deus não privilegia ninguém na criação. Aqueles que alcançaram o patamar de um mundo feliz, é porque muito trabalharam para isso. E nós temos em nossas mãos a oportunidade de trabalharmos aqui para alcançarmos a felicidade de habitar um planeta como esse. Fecha teus olhos e sinta a presença de Deus na tua casa. Sinta que através dos benfeitores maiores, os planos divinos fazem uma varredura em sua casa, eliminando as energias nocivas, tirando de lá aquelas companhias indesejáveis, fortalecendo a você e a sua família. Ilumina, Pai, a todos aqueles que estão nos ouvindo agora. Fortaleça-os na vontade incessante de se aprimorarem, física, intelecto, moralmente. E que possamos com isso crescer e atingirmos um patamar melhor do que aquele que estamos. Paz e luz. Fiquem com Deus. Boa noite.